Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Saúdo toda a igreja, uma alegria recebê-los aqui, nossos visitantes. Também aqueles que nos assistem via internet, em nosso canal no YouTube. Bem-vindos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mas nós também leremos capítulo de Lucas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 a 14. Depois nós leremos Lucas 13, 22 a 30. Vamos buscar ao Senhor em oração. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, porque nos permite estar aqui. Podemos bendizer o Teu nome. Até aqui nos dirigimos a Ti com cânticos de louvor, orações e leitura da palavra. Eu peço agora que eu possa, Senhor, pregar esta palavra com clareza e que o Teu Espírito Santo, como sempre faz, abra os olhos a quem deva abrir e feche o coração a quem deva fechar. Que o ministério da palavra seja firme nesta igreja, que a verdade seja pregada, que o evangelho manifestado. Perdoa os meus pecados. O Senhor já perdoou porque eu os confessei, mas também, ó Deus, lembro que eu sou falho e que a hora de anunciar a verdade, eu tenha sempre o temor em meu coração de me restringir e limitar somente aquilo que o Senhor disse. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, primeira passagem, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós temos uma referência também a este assunto no Evangelho segundo Lucas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixar marcado aí para lermos na sequência. Lucas capítulo 13, versos 22 a 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E então ele conta uma outra parte da parábola. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Jesus está voltando.
os dias se abreviam. Talvez você imagine ter ainda muito tempo para atender ao chamado de Jesus Cristo. Amanhã eu tomo esta decisão. E o chamado de Jesus Cristo nestas duas passagens é: entrai pela porta. Segundo a Bíblia, o plano de Deus já está na última hora. Vivemos os últimos dias. E aproximando-se o dia do Senhor, conforme anunciado pelos profetas. Joel, por exemplo, nos diz que neste dia haverá escuridão, lamento e pranto para todo aquele que desprezou o chamado de Cristo. Mas ao mesmo tempo, este dia é dia de alegria e de júbilo para aqueles que obedeceram ao chamado eficaz de Jesus Cristo. Entrai pela porta. Porque estreita é a porta que conduz para a salvação. E apertado o caminho. Mas, de toda forma, entrai. E se apresse para esta decisão. Nas conversas pastorais, um irmão me disse a respeito de uma pessoa enferma da sua casa, com risco de morte. Eu só queria, se Deus tivesse misericórdia, de que esta pessoa pudesse viver mais algum tempo, para que ela tivesse uma oportunidade de entrar pela porta da salvação. Embora pareça demorado o dia da ira, o dia do Senhor, hoje mesmo pode ser a sua última oportunidade. Hoje pode ser a última oportunidade para entrar pela porta da salvação. A parábola desta manhã nos instrui: não entre pela porta larga, mas pela porta estreita, porque são poucos os que se adequam com a porta estreita. Muitos, no último dia, tentarão entrar, mas não conseguirão. Nós lemos durante a liturgia que Jesus é o pastor. E ao mesmo tempo, a porta da salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas aquele que entra pela porta, ainda que estreita e árdua, terá abundância de alegria. No contexto de Mateus 7, 13 e 14, Jesus está ensinando um padrão ético a seguir. Foco no discipulado. A forma correta de agradar a Deus. Nós estamos no Sermão do Monte, capítulo 5 a 7. E nós temos visto que o Senhor Jesus convoca seus discípulos para serem sal e luz. Para colocarem a sua convicção sobre a rocha e não sobre as coisas passageiras deste mundo. E
o que significa estreita é a porta e apertado o caminho? Em Mateus, significa que se nós agirmos segundo os princípios de Cristo, nós teremos aflições. Ser manso ao invés de violento. Ser pacificador ao invés de trazer discórdia. Ser humilde ao invés de ser orgulhoso. Uma religião reservada e firmada no Evangelho e não nas obras. Se você agir como cristão no mundo, certamente você escolherá um caminho apertado e estreito. Assim, Mateus nos convoca ao discipulado. Todos aqueles que têm diante de si esse chamado, entrai pela porta estreita. O convite é para viver uma vida cristã em conformidade com os valores do reino. E se você viver em conformidade com os valores do reino, nós passaremos aperto neste mundo. Jesus faz uma comparação. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos que acertam com ela. O Evangelho é pregado indistintamente a todos neste salão. Mas, misteriosamente, nem todos atenderão a este convite. O chamado é universal, mas a vocação é individual. Jesus está falando para você. Entre pela porta estreita. Haverá aflição, haverá angústia, mas agonizem. Como um atleta se esforça para vencer uma corrida, esforcem-se por passar por esta porta. E não são muitos os que se adequam a ela. Ao passo que a porta larga, e aqui a porta larga refere-se ao mundo, a porta larga refere-se às coisas desta vida, muitos se adequam a ela. Os pecados comuns. Na parábola de Lucas, voltemos lá, nosso texto, capítulo 13, de Lucas, versículo 22 a 30, o foco não é o discipulado, no sentido de o caminho estreito, como em Mateus. O caminho estreito é optar por uma vida segundo os padrões do Evangelho e sofrer por isso. Em Lucas, o foco é na salvação. Em Lucas, Jesus censura os fariseus porque imaginavam que por seu esforço pessoal, a guarda das tradições religiosas seriam salvos. Os fariseus, por serem religiosos e cumprirem as tradições religiosas, alguns deles imaginavam ser justos e dignos de entrar no reino dos céus. E então Jesus, com esta parábola, os censuram. Por quê? Porque apesar de religiosos, não reconheciam Jesus Cristo como a porta que conduz à vida. Assim, o nosso primeiro ponto de hoje é: entre pela porta estreita. E nós já vimos que a porta estreita é Jesus Cristo.
o homem do texto de Lucas faz uma pergunta no versículo 23, 13 e 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus não se refere à quantidade, muitos ou poucos, mas Jesus traz uma orientação: entre pela porta estreita. O número de evangélicos no Brasil cresce. Mas não podemos dizer que o número de salvos acompanha esse crescimento. Uma pergunta: você é um evangélico ou você é um salvo em Cristo? Há um abismo entre essas duas colocações. Crer, até os demônios creem. Mas se submeter à cruz e entrar pela porta estreita, são poucos. Muitas pessoas estão atrás do evangelho por lucro pessoal, movidos por interesse. Estão entrando pela porta errada. A porta dos desejos pecaminosos, a porta da esperança falsa de riquezas e prosperidade, de facilidades neste mundo, são promessas comuns da religião. E muitos evangélicos não estão na porta correta. Quanto mais aqueles que não têm temor de Deus. Talvez você venha até aqui e não tenha nem mesmo temor de Deus. Isso significa que você já está na porta larga. E caminhando por esta porta larga, será o seu destino, é a perdição eterna. Jesus insiste: não entre pela porta errada, entre pela porta certa. Agonizem por entrar pela porta estreita, porque ela conduz à salvação. É o que nós lemos no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, por favor, João 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta. João, capítulo 10, versos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Porta estreita. Caminho apertado. De dificuldade, sim, mas de alegria e abundância verdadeira. Ao passo que nós temos a porta larga do outro lado. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ainda que o caminho seja estreito. Nós lemos no mesmo Evangelho de Lucas, durante a liturgia, acerca da abnegação que é exigida ao discípulo. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Em outras palavras, crucifique a si mesmo. Pregue-se na cruz. Deixe que Cristo viva em você. Se você abandonar e negar-se a si mesmo, crucificando as suas paixões na cruz, crucificando os seus interesses pecaminosos na cruz, se você enterrar lá
a sua crença de que você é uma boa pessoa e de que por ser uma boa pessoa, pagar os seus impostos, você entrará no reino de Deus. Crucifica esse pensamento ali na cruz. E crucificado lá, entre pela porta. Entre pela porta porque é urgente. E esse é o meu segundo ponto. No capítulo de Lucas, capítulo 13, como nós temos visto, os versos 24 em diante, Jesus tem uma outra palavra aplicada à porta estreita. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, por eu vos digo, que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aqueles que confiam nas suas próprias obras, aqueles que confiam em si mesmos para entrar no reino dos céus, estão na porta errada. Muitos, talvez você que venha hoje a esta igreja, ou você que está há muito tempo na igreja, já ouviu sobre este evangelho, vez após vez, mas permanece de fora. E no dia do Senhor, você dirá: mas eu estava lá no culto, Senhor. Eu entreguei minha oferta. Eu falei com o pastor Fábio que eu gostava da igreja. Eu tinha amigos lá, eu vi o Senhor. E o dia e a resposta será: nunca vos conheci. Porque você ouviu, porque você gostou, mas não entrou pela porta. Não tomou a sua cruz sobre si para me seguir. Você queria seguir a Cristo sem deixar de seguir a si mesmo. Ninguém entrará por outra porta, senão a porta que é Cristo Jesus. Ouviram a mensagem do reino de Deus, mas deram as costas. Insistem no pecado, não abandonam suas convicções falsas e vão pela porta larga, seguindo a multidão, e ficarão de fora do reino dos céus. Concluindo, por qual porta você está entrando? A porta da religiosidade? Ou seja, seguir as tradições humanas? Você está entrando pela porta dos prazeres? Se deleitando nos pecados deste mundo? Está entrando por qual porta? A larga conduz à perdição e a estreita conduz à salvação. O mundo, em geral, opta pela porta espaçosa, não se incomoda com a mensagem do julgamento de Deus. Não se incomoda com esta palavra: naquele dia vos direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, para a ira eterna, onde haverá choro, ranger de dentes. Você já viu alguém que tem bruxismo
que é o ranger de dentes. Eu viajei aqui de São Paulo para Ouro Preto com alguém, ida e volta, que tem bruxismo. Gente do céu, é uma agonia. É raspar um dente no outro, 12 horas. Você ouvindo... O sofrimento profundo e interminável te aguarda. O fim será trágico para aqueles que optam pela porta larga e que se adaptam a ela. Provérbio diz bem claramente: há caminhos que parecem ao homem direito, mas no fim são caminhos de morte. É uma chamada ao compromisso. Uma chamada a submeter a Cristo com nossa profissão de fé. É o Evangelho que controla a sua vida. É a cruz que orienta a sua esperança e segurança. Você está disposta ou disposto hoje a entregar a sua vida, dizendo: reconheço esta verdade e entrarei por esta porta, custe o que custar? Ainda que eu tiver perdas, ainda que eu tiver que fazer escolhas pela vida cristã que afetem minha economia doméstica, que afetem meu relacionamento, que afetem minhas amizades no grupo de trabalho, que afete meu lar, meu casamento, que afete o meu bolso, que afete a minha história, que afete a minha autoimagem. Você está disposto a entrar por esta porta, custe o que custar? Convencido de que no final haverá abundância, de que no final haverá alegria, de que no final você se deparará com a salvação e o reino de Deus. Se você está disposto, deve orar agora, em sua mente e coração: Pai, perdoa os meus pecados. Eu não consigo fazer isto sozinho, mas com o auxílio do Senhor, eu quero entrar por esta porta e nunca mais sair dela, porque ela conduz a vida. Eu estou no caminho da perdição, na porta larga, e não sabia. Ou pelo menos, o Senhor nunca me abriu os olhos, hoje o Senhor abriu. Leva-me por este caminho, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Nós entramos pela porta estreita, sim, mas não estamos sozinhos neste caminho estreito, difícil. O pastor está conosco. Não sou eu não, tá? Jesus. Vou entregar-me ao Evangelho, custe ao que custar. Por isso que no contexto de Lucas, você tem que pesar bem sua decisão. Quanto isso vai te custar? Não é barato. É o preço de crucificar-se com Cristo, de ressuscitar com Ele. Porque este caminho tem esperança verdadeira. Algumas aplicações. Primeiro, a partir da parábola em Lucas. É inútil tentar entrar no reino de Deus por outro modo que não seja através da fé em Jesus Cristo. Não há outra forma. Somente a fé arrependida no Senhor como Salvador nos poderá ou nos dará acesso ao reino dos céus. Os fariseus erravam porque negavam a justiça de Cristo e apoiavam-se em sua própria justiça. Não. É inútil entrar no reino de Deus
por outra porta. Segunda aplicação. Não coloque as suas esperanças e alegrias na porta larga, que é este mundo. Tem uma música, chama O Filho, se não me engano, e falando do filho pródigo. E uma parte da música sim diz, para o filho pródigo falando consigo mesmo: busquei deleites vãos. Busquei deleites vãos. Dissipei minha vida no pecado. Dissipei minha vida nos vícios. Dissipei minha vida nos prazeres transitórios deste mundo. E agora estou aqui, como morto, porque é isto que o mundo oferece. É isso que a porta larga oferece. Se me permite aqui a devida vênia, vou falar o nome. Mas no catecúmenos de domingo passado foi muito marcante ver o desejo do seu Arnaldo. Fala: eu conheci a Cristo e eu quero segui-lo aqui. Ou até, acabei falando o nome, falei que não ia falar, né? Nós perguntamos para o irmão: de onde você veio? Ele diz: eu vim do mundo e estou destruído. É isso que você vai receber na porta larga. Mas há uma porta estreita, agonizante para este mundo, mas que é certa e que nos trará o caminho correto. Não coloque sua esperança nas propostas a porta larga oferece. O fim é trágico. E por último, Cristo é a porta que conduz à salvação. Entrai pela porta estreita é um convite, uma exortação ao mesmo tempo. Entre pela porta estreita. Cristo é esta porta. O que você está esperando? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você quer uma vida abundante? Uma vida feliz, não livre de aflições, mas uma vida verdadeiramente feliz? Talvez você diga: amanhã, esteja postergando a sua confissão de pecados e o arrependimento, dizendo: mas eu vou ter que entrar por esta porta e adotar essas consequências. Para a salvação, sim. Que hoje haja esta decisão na sua vida. E aqueles que já são discípulos, voltando para o Evangelho de Mateus, que vocês firmem-se em viver princípios segundo o reino de Deus, da ética de Cristo, sem vacilar, sabendo que colheremos a rejeição deste mundo. A porta é estreita, irmã. A porta é estreita, irmão. Mas nós vamos continuar, porque no final encontraremos com pastor e não com ladrão. Que Deus nos ajude. Amém. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador
tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está.